Vamos falar agora dos Correios. Você deve se lembrar que na semana passada a gente exibiu uma reportagem aqui sobre os Correios. Vamos voltar a esse assunto, porque a empresa que já foi vista como uma das mais competentes do país está enfrentando uma grave crise. Os Correios anunciaram que centenas de agências serão fechadas esse ano. Além disso, tem outros problemas como déficit de pessoal, demissão em massa e insegurança. Isso tudo faz com que a credibilidade da empresa caia. E como a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, né? O consumidor é quem sente os reflexos dessa crise. As nossas equipes percorreram várias agências e vão dar um panorama de como esses problemas afetam a vida e o andamento da sociedade. Vamos começar então pelo Rio de Janeiro. Eu vou conversar com o repórter Diego Sars agora. Diego, boa tarde para você. Bom, eu sei que você esteve em várias agências, conversou com muita gente. Qual é a principal reclamação? Oi, Cris, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a edição das 4. Olha, a gente, por cerca de 2 semanas, percorreu algumas agências, centros de distribuição também dos Correios. O que a gente percebeu é muita reclamação mesmo, de gente que tenta aí receber o serviço, receber cartas ou encomendas e não conseguem, por vários motivos. A gente mostrou na semana passada algumas áreas aqui no Rio de Janeiro que são consideradas de risco e por isso os Correios não fazem a entrega. Aqui o Rio de Janeiro é a cidade com o maior número, o estado com o maior número de áreas de risco e também de assaltos registrados, 42% do total de assaltos. Isso numa estatística última feita pelos Correios, mas esse não é o único motivo não. A gente conversando com as pessoas, ouviu relatos, portanto, de gente que encomendou e não recebeu a encomenda e aí não tem uma explicação ao certo. Quer dizer, tá faltando carteiro mesmo para fazer a entrega. Esse é o panorama que a gente encontrou. Muita gente insatisfeita porque paga pelo serviço, paga para receber a encomenda em casa, quer dizer, pela comodidade de não ter que ir buscar e mesmo assim tem que sair das suas casas. Às vezes não é nem no mesmo bairro, tem que ir em um bairro um pouco mais distante para ir lá ver se a encomenda já chegou. Enfim, é realmente um problema grave que está passando os Correios justamente por conta de toda a falta de estrutura, a diminuição no número de funcionários com o programa de demissão, também fechamento de agências que foram unidas, diminuindo, portanto, os locais também para que as pessoas possam utilizar o serviço dos Correios. Como a Cris disse agora há pouco, já foi considerada a empresa mais confiável do país. Vamos fazer o seguinte, vamos conferir um pouco mais desse panorama da crise enfrentada pelos Correios na reportagem que a gente preparou especial aqui para a edição das 4. De empresa mais confiável do país a sinônimo de reclamações. Parar de entregar a carta lá. Faz quanto tempo? Já tem um mês que não entrega a carta lá. Lá no meu bairro tem uns 2 meses que a gente não recebe nada em casa. A fila nessa central de distribuição dos Correios na cidade de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, é para retirar cartas e encomendas. Isso porque os carteiros não estão mais passando em todas as ruas. Aí o pessoal tem que vir aqui e ficar horas para pegar as correspondências. E aí como é que faz para pagar as contas? Eu tô indo nos teus locais onde pode pagar. Oi? Entendeu? Uhum. Tipo lojas, né? Que é boleto. Aí a gente puxa, às vezes pela internet não consegue. Muitas das vezes que eu tava falando pra ele, a gente não consegue. E dá erro no boleto. Fiquei quase 1 hora na fila da loteria para pagar um boleto. Chegou na hora, não receberam. Que o código de barra não batia, entendeu? É isso, uma bagunça só. Na verdade é uma bagunça só. Sem fila preferencial, idosos são obrigados a esperar um tempão até conseguir atendimento. E aí eu perguntei, tem fila de prioridade? Não, é uma fila única. Vamos lá comigo. Não, Vamos lá que ele vai atender a senhora. É um direito que a senhora tem. A mesma situação se repete em todo o país. Em Bauru, no interior de São Paulo, 2 agências que atendiam bairros populosos já fecharam. Outra no distrito de Tibiriçá, que fica na zona rural, também fechou. Os moradores de lá precisam percorrer 20 quilômetros para mandar e receber cartas. Em São José do Rio Preto, o carteiro só vai de casa em casa no sábado. Em Poços de Caldas, interior de Minas, é dia sim, dia não. É complicado porque a gente acaba sendo prejudicado, né? Então a gente tem que correr atrás, eu não sei se é o PROCON, a prefeitura. A 5 quilômetros do centro de Brasília não tem nenhuma agência por perto. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, essa agência com mais de 40 anos vai deixar de existir. Outras 2 também encerram os trabalhos até junho. De volta ao Rio de Janeiro, nesse outro centro de distribuição no bairro do Recreio, que fica na Zona Oeste, mais filas. Eu esperei 1 hora na fila para ser atendida, depois esperei agora mais 1 hora para
ele levou o código para baixo para procurar a mercadoria, faz 1 hora. Quer dizer, tem que pagar pela encomenda e depois ainda tem que vir até aqui. É isso mesmo, eu paguei Sedex e não recebi, tem que vir buscar aqui, estou 2 horas na fila. Desde o ano passado, 60 agências dos Correios foram unificadas em todo o país. Só este ano, outras 4 passaram por esse mesmo processo. Houve também redução no número de funcionários. Os Correios criaram um programa de desligamento incentivado. 5.500 trabalhadores aderiram ao plano. Para alguns deles, a sobrecarga de trabalho foi o motivo para deixar a empresa. É um problema de coluna, é doença, é problema, vamos dizer assim, psicológico, enfim. Então, é uma das razões que me levou a me afastar. A questão da violência, vários trabalhadores afastados por problemas até além de físicos, psicológicos também, porque a questão de assalto não é qualquer coisa. E essa sobrecarga de trabalho, no qual vários carteiros faziam aí papel de 2, 3, 4 carteiros, né? Isso prejudica muito a sociedade brasileira. As férias de quem trabalha nos Correios foram suspensas por mais 1 ano e as horas extras foram cortadas. Agora a empresa estuda a possibilidade de aplicar um plano de demissão motivada, que atingiria servidores concursados. A justificativa seriam os prejuízos seguidos. Em 2015, a empresa fechou o ano com déficit de 2 bilhões de reais. O prejuízo bilionário teria se repetido no ano passado. No meio de tantos problemas, fica quem pagou por um serviço que no passado já teve selo de qualidade, mas hoje está mergulhado em uma grave crise. Eu paguei, foi R$30 de frete, tem que vir aqui buscar. Você pagou o frete, tem que vir buscar Tem que vir buscar. Mas faz quanto tempo que eles não estão entregando na tua casa? Nunca entregam. Sai do serviço, é uma burocracia danada para poder estar aqui, para poder pegar e não sabe nem se vai conseguir pagar, né? Tem hora, né? Não sei. Entendi. É isso aí. E sempre a população se danando, ficando para trás. Bom, para esclarecer como a empresa chegou a esse ponto e o que pode ser melhorado, a gente vai conversar agora com o presidente dos Correios, Guilherme Campos. O Diego Sarza, que fez essas reportagens especiais para a gente, também vai participar da entrevista. Boa tarde para o senhor, obrigada por estar aqui com a gente, para esclarecer todos esses problemas que a gente mostrou na reportagem de hoje e também da semana passada. A primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é a seguinte: o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, disse na semana passada que os Correios poderiam ser privatizados caso não ocorra um processo que traga de volta o equilíbrio financeiro da empresa. Então, isso de fato vai acontecer? Os Correios podem ser privatizados? Boa tarde. É um prazer estar conversando com todos os nossos telespectadores do Globo News. A contextualização da declaração do ministro é uma contextualização de que os Correios se acertam, chegam a um denominador a respeito do que precisa ser feito para encarar uma nova realidade e passa a ser uma empresa saudável, ou os Correios vão passar por um processo diferente desse de hoje, onde é uma empresa pública, uma estatal independente que presta serviços ao país há 354 anos. Esse contexto que foi colocado tem um objetivo: alertar todos aqui nos Correios que o mundo de hoje é outro. É um mundo muito diferente daquele onde eles iniciaram, os nossos trabalhadores iniciaram a sua carreira há 10, 20, 30, 40 anos atrás. O monopólio dos Correios, onde a empresa foi gestada, é um monopólio sobre um serviço que está acabando. As correspondências estão diminuindo ano a ano. Para pensar, há quanto tempo você não recebe uma correspondência de alguém? Há quanto tempo você não recebe um cartão postal de alguém? Você tem hoje, tenho certeza, a sua ligação com os Correios para o serviço do monopólio, o serviço da carta, simplesmente para as atividades comerciais e judiciais. Tudo isso está mudando e aquilo que financiava os Correios no passado, hoje não consegue mais financiar a empresa. O Diego Sarza tem uma pergunta para o senhor. Diego, pode falar sua pergunta. É isso. Vamos lá então. Eu queria
serviço de cartas, né, que é um serviço que realmente teve uma diminuição nos últimos anos. Mas, por outro lado, o brasileiro, com cada vez mais acesso à internet, tem feito muitas compras utilizando a internet, que muitas dessas encomendas são entregues pelos Correios. Quer dizer, esse tipo de serviço aumentou, pelo menos a tendência, né, quando mais pessoas fazem esse tipo de encomenda pela internet. Será que não houve, talvez, uma falta de preparo para se adequar a essa nova tecnologia, quer dizer, de estudar também o mercado, essas mudanças de mercado que aconteceram com a internet e as compras pela internet? Presidente, boa tarde. Boa tarde, Diego. Você tem total razão. Todas as empresas postais do mundo passaram por uma grande transformação, saindo do monopólio da carta e vindo principalmente para o mundo das encomendas. É a atividade afim mais próxima dos Correios que nós temos. E é no mundo inteiro. E essas empresas fizeram essa lição de casa há 15, há pelo menos 10 anos atrás. Os Correios aqui no Brasil deixaram de encarar essa realidade e não provocaram a transformação necessária para estar encarando esse novo mundo que se abre. O mesmo mundo que acabou com o serviço postal abriu um mundo muito maior, o mundo do comércio eletrônico, o mundo das encomendas, com todos os seus desafios. E essa é a nossa procura nesse momento. A empresa passa por um processo de transformação iniciada no final do ano passado, que tem um nome muito sugestivo, 10 anos em um. Fazer nesse ano, em 2017, tudo aquilo que não foi feito nos últimos 10 anos aqui nos Correios para enfrentar essa realidade. A realidade que o monopólio está acabando e os Correios precisam estar apresentando novos serviços, novas atividades para se manter e continuar como empresa. Doutor Guilherme, obrigada por enquanto.